Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais uma live nesse dia 16 de abril de 2020. Hoje nós temos 30.425 casos confirmados de coronavírus no Brasil e 1.924 mortes confirmadas. Todos os especialistas, infectologistas, especialistas da área, dizem que nós temos que multiplicar esses casos por 15. Então nós estamos mas eu multipliquei por 12 para não exagerar. Então provavelmente nós temos hoje em torno de 365 a 456 mil casos de coronavírus no Brasil. No Rio Grande do Sul, nós temos... perdi os números aqui do Rio Grande do Sul. 762 casos e 19 mortes, né? Pois bem, segundo estudo contratado pelo governador pela Universidade Federal de Pelotas, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, nós temos, na verdade, 5.650 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas notícias bem preocupantes, tá? Notícia de São Paulo do dia 14/4. Entre o dia 8 e o dia 28 de março, 9.759 pessoas foram internadas com síndrome respiratória aguda grave, que foi um termo que foi criado em 2009 na pandemia, né, de H1N1, tá? Porque não se conseguia também testar tudo ao mesmo tempo, tá? Mas então, quem tem gripe, coronavírus e tudo misturado, desses tem 5.600 internados sem testes. Sem testes, tá? Então, muito provavelmente, nós temos muito mais, inclusive, do que essa previsão que nós temos no Brasil de 300 e que eu falei no início, de 360 mil a 450 mil casos de coronavírus. E aí nós não temos ainda uma política para o país do coronavírus, né? Cada governador tem feito o que entende correto. Cada prefeito tem feito o que entende correto. Já vou chegar na questão dos prefeitos, do que foi feito, o que não foi feito, o que está sendo feito, né? Mas o fato é que no país nós não temos coordenação, não temos um projeto, tanto que o ministro da Saúde, que não é grande coisa quanto se parece, é que quando tu acha um que não é louco dentro desse governo, tu acha uma maravilha. Nós estamos no governo, o Mandetta não caiu pelos seus deméritos, mas ele tem vários deméritos, né? Nós podíamos estar muito mais adiante na questão dos respiradores, podíamos estar muito mais na frente na criação de leitos, nós podíamos estar muito mais à frente na testagem, mas nós perdemos vários dias na discussão entre Mandetta e Bolsonaro, e o Mandetta fez obviamente em que pese a postura pelo isolamento social, não é uma coisa que a gente tem que agradecer, é o que todo mundo está dizendo. Qual é o problema do país? É o problema desde o início. Se a gente não tem como garantir que as pessoas fiquem em casa, a gente não tem como dizer para as pessoas ficarem em casa. É o caso de Soledade, é o caso de todas as outras cidades da região. Boa noite, Juliano. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Christian. Boa noite, Geizinha Garcias. Minha Dulce, amor. Né, pessoal? Então a situação é absurda, já não há mais quanto. Por que os prefeitos cansaram? Porque estão ali lutando, tentando, né? Aí vem o governador, retira o decreto com base na pesquisa que ele encomendou, que estima que os casos são 15 vezes mais, né? Chegam a 5.650 e não 719. E aí ele diz, não, mas na região metropolitana, eu só vou fechar a região metropolitana e do Corpo porque tem mais, e a região de Caxias porque tem mais. E ainda diz que tem mais na proporção e tal. Mas com esse nível de testagem, hoje apareceu mais 2 casos em Ibirapuitã, gente. Ibirapuitã. Então quem pensa que as nossas comunidades são totalmente isoladas, como às vezes faz parecer, não é verdade. O problema é que os R$ 600 nunca chega,
né? O Bolsonaro atrasa tudo que der. O Congresso hoje aprovou mais 29 profissões que podem acessar os R$ 600. O Congresso até trabalha um pouco, né? Inclusive incluiu os agricultores, finalmente, né? Mas aí vem o governador e tira e joga no colo dos prefeitos, os prefeitos pressionados pelas elites locais e pela fome. Nós estamos com a fome, né? Com a miséria batendo, as pessoas com fome, as pessoas sem poder trabalhar, as pequenas empresas. E aí, em que pese, eu acho que muitos pequenos e médias empresas têm culpa do problema político onde a gente está, já vou chegar lá, porque eles ficam bravos com o prefeito, mas não falam do Bolsonaro. Ficam bravos com o prefeito, mas não falam do Eduardo Leite, que não tem uma política de combate ao desemprego que o coronavírus está gerando. Não tem uma política de combate à seca. Quantas políticas nós tínhamos de combate à seca quando era o Tarso Genro o governador? Né? Eram várias. E hoje nós não temos. E aí todo mundo desamparado realmente chegou uma condição hoje que está difícil a gente pedir para as pessoas não morrerem. Né? Porque é isso que vai acontecer, gente. Essas políticas estão indicando aí 400 mil mortes no país. Agora esse ministro aí, que estava dizendo uma coisa antes de ser ministro, mas vai dizer outra para agradar o Bolsonaro, e nós vamos ficar numa situação absurda no Brasil. Né? Vamos estar apenas com com o Daniel Ortega, que enlouqueceu no final da vida, lá da Nicarágua, o maluco lá da Bielorrússia, e mais um agora que eu me esqueci. O resto, todo mundo civilizado, prega o isolamento social. Pessoal, uma boa noite, todos estão entrando aí, o Giba, olha lá, a dona Gentila chegou também, o Mairo, eu avisei, cara, botei no Face agora há pouco, né? O Leite contratou a agropecuária lá para fazer os testes, né? É uma coisa que, no mínimo, o Ministério Público entrou com uma ação ontem para desfazer esse negócio, mas aí tu veja, né? Em vez de fazer um processo transparente e fazer a contratação, pessoal, pedir aí, ó, um likezinho, curtir ali e compartilhar, tá? Pra gente poder chegar a mais pessoas, né? Porque a live hoje, sem falsa modéstia, sempre é importante, mas hoje é um dia que nós vamos lembrar pro resto das nossas vidas, eu acho, né? Então, Paulo Henrique Pinheiro, seja bem-vindo, né? Enfim, pessoal, nós temos uma situação muito difícil no Brasil, né? As pessoas nas vilas, elas estão no seu limite, né? Eu ouço relatos diários de pessoas que não têm mais nada na despensa, com criança em casa, e aí eles dizem, não podemos parar, mas eles sabem que a pandemia vem. Por isso, inclusive, eu desconfio dessa jogada Mandetta, de repente assumiu esse aí, que diga-se de passar, esse tal de Nelson, nunca trabalhou com o SUS, não conhece o SUS. Quem não conhece o SUS não pode entrar vamos dizer, sem saber no momento da maior crise da saúde do mundo. Do mundo. Né? O Mandetta já era contra o SUS, mas ele conhecia, ele já tinha alguma experiência. Né? Esse aí não tem experiência nenhuma de SUS, zero. O Lúcio escreveu aqui, se não fosse o aparato institucional do SUS, estaríamos bem pior. O Mandetta apenas deixou o fluxo do SUS acontecer. É mais ou menos isso, o Lúcio tem razão. O que na conjuntura foi uma coisa razoável. Tentou fazer um contraponto ao governo que ele mesmo ajudou a chegar no poder. Exato. E não fez grande coisa, fez no mínimo, foi sensato. Boa noite, Ricardo, boa noite, Fernanda, boa noite, Fedão, Diego Ramos, Everaldo Silveira, né, sempre acompanhando. Então, pessoal, a situação é absurda a gente chegar no país nessa situação. Eles não dão as condições para o povo ficar em casa e culpam aqueles que estão tentando, como os governadores. O governador do Ceará está fazendo um excelente trabalho. O Ceará, né, foi um dos primeiros focos, porque é lugar de turismo. Essa doença veio com os ricos, né? E agora está se disseminando. E o nosso país, a estrutura social é terrível, um abismo social. Isso quando chega nas vilas, gente, as pessoas morando em uma casa com 3, 4 cômodos, em 8, 10 pessoas, é quase impossível. Então, ó o Vonei Oste ali, ó. Os secretários de saúde estão levando um laço, todo dia o Brasil estava se preparando, né? É isso, e aí cai na bomba de quem? Dos secretários da saúde, dos prefeitos. Como é que os prefeitos vão segurar uma bomba que o presidente da república não os ajuda e ainda faz pior? Hoje ele ameaçou, vou cobrar inclusive essas paradas de quem as fez.
Gente, é absurda a situação. Eu falei com um amigo agora que, antes de fazer a live, liguei para ele, que ele trabalha nessa área, que tem uma pesquisa sobre isso, tem uma pesquisa de doutorado sobre isso, né? E ele está estimando em 400 mil mortes. Ou seja, vai começar o que aconteceu, está acontecendo aí em Tiúco, já tem um caso, em Ibirapuitã, nossos vizinhos, nossos amigos, vai começar, demora 15, 20, 30 dias, mas vai chegar, né? Eu percebi a população um pouco mais atenta à situação. Em Soledade, pelo menos, as pessoas estavam usando máscara. Acho que o Catânio fez certo o decreto das máscaras, entende? Já fez ontem. Mas se tu não tem suporte do presidente e do governador, como é que tu vai encarar todo esse problema, né? E a população sem ter as condições materiais para ficar em casa. Nós estamos falando de Soledade, que não é diferente de Fontoura, de Tiúgo, de Espumoso, que tem um extenso número de pessoas vulneráveis na miséria. E Soledade é ampliado ainda, porque Soledade tem a questão da indústria da pedra, que está aí há 2, 3 meses já sem vender, e vai ficar mais 2, 3 meses sem vender. Então esse povo está precisando de cesta básica. Pequenos empresários e seus trabalhadores, né? E o que ele mandou, tem até uma denúncia depois, eu acho que se der tempo vou fazer isso, sobre as grandes que estão fazendo a redução de trabalho, optaram pela redução de trabalho, mas não estão fazendo na prática. Estão pegando o dinheiro do governo, não pagando os trabalhadores, né, e reduzindo o salário. E aí o comércio não se atenta para isso, né? Que daí as pessoas não vão ter dinheiro para comprar no comércio. Então não está salvando nem a vida e nem a economia. Fazer uma quarentena bem feita, o governo bancando, como a Argentina está bancando, gente. Os países na Europa estão investindo cerca de 20% do PIB. Ninguém está preocupado com o caixa do governo agora. Agora é hora de salvar as pessoas e salvar inclusive a economia, porque salvar a vida das pessoas é salvar a economia. O Dória está prevendo uma crise funerária tipo do Equador. Já está fazendo um comitê de crise para a questão funerária em São Paulo. Porque ele sabe desses números que eu estou dizendo aqui. Essas 9 mil pessoas com síndrome respiratória aguda grave, esse número é todo ano de 2019 que foi internado por síndrome respiratória aguda grave. E estão internados do dia 8 ao dia 28 de março. Ou seja, em 3 semanas deu o número de 1 ano de internação por síndrome aguda respiratória grave em São Paulo. Então é disso que nós estamos falando. E aí nós temos um governador que contrata uma pesquisa, a pesquisa diz, a coisa tá feia, ele pega e fecha só Porto Alegre e Caxias fecha meia boca ainda, né, gente? Porque a gente sabe que está fechado é o comércio. Eu reconheço que o comércio ficou sobrecarregado, porque não tem uma contraprestação, ninguém diz nada. Os pequenos comércios fechando, os empresários desesperados, né? Nem aquele dinheiro que for para os bancos não chega para eles. A situação ficou absurda. A gente já não consegue dizer para as pessoas fiquem em casa, né? Pessoal, não esquecendo, dá um likezinho, compartilha, depois se inscreve no canal no YouTube, né? Lá no YouTube estamos só com 95 pessoas, temos 5 mil pessoas, as lives aí 1.500, 2.000 pessoas têm assistido entre toda ela, né? Não no mesmo momento, mas durante a semana, durante o tempo que ela fica ali, né, exposta. Então vamos dar um likezinho, curtir, comentar, né, para que a gente possa atingir mais pessoas nesse momento tão triste da nossa vida, né? E Geizinha. O Mário escreveu: e o Leite até contrato suspeito fez com veterinária. Suspeito para ser generoso. É muito suspeito, né? Tu veja que no dia, acho que foi dia 4 de abril que foi feito o contrato, foi o mesmo dia que essa agropecuária conseguiu lá a documentação necessária para ser alguém capaz de fazer os testes. E na cidade dele, né? Será que num momento desse ele foi pensar em ajudar um amigo? Eu quero acreditar na política, eu acredito na política e quero acreditar que não seja isso. Já ouvi outras versões de que realmente é um laboratório capaz de fazer isso e tal, mas o Ministério Público entrou ontem com ação em Porto Alegre pedindo uma liminar, inclusive, para desfazer esse negócio. Então é algo bastante preocupante, sim. São problemas que a gente não precisava ter. Dos governos agora teria que vir só soluções. Do Bolsonaro não vem nada e só piora, só atrapalha. Hoje estava ou dopado ou com um ponto no ouvido, porque não é possível a pessoa falar daquele jeito, tá? E aí é indefensável a postura. Ele não apresenta a proposta e quer que o povo vá trabalhar, e o povo vai morrer.
Aí vai morrer daqui 30, 60, 90 dias, porque isso é baile que amanhece, meu galo. Não vai acontecer tudo num dia, né? As coisas vão ir acontecendo e quem vai ir morrendo vai ser os mais pobres, porque a letalidade é verdade que não é alta, mas escutem o que o Calil falou no videozinho dele, aquele médico próprio que o Bolsonaro citou. Ele disse: a letalidade é baixa no Albert Einstein. Quem é que vai para o Albert Einstein? Um dos hospitais mais renomados do país. Né? Os hospitais mais renomados do país que são referência para esse novo ministro da Saúde, que não conhece do SUS, que nunca pisou no SUS, que não sabe o que é um hospital público, as dificuldades que os hospitais públicos. Eu dei um dado, eu falei equivocadamente que nós tínhamos 10 leitos de UTI, mas eu me confundi. Vamos ter aí os leitos lá no São José para separar pessoas internadas com coronavírus. Nós não vamos ter UTI para quem tem nenhum leito de UTI em Soledade para quem tiver com coronavírus. Nós vamos ter leitos separados para não contaminar os outros ou para diminuir a contaminação. Entende? É disso que estamos falando, de um hospital que é referência para vários municípios, né, de média complexidade, ou seja, Fontoura, Ibirapuitã, né, toda a região vai vir para Soledade. Então essa é a situação. O Christian ali, coronavírus ou Bolsonaro vírus, o que é pior? É que estamos enfrentando os dois ao mesmo tempo, né, Christian? É uma coisa muito triste nós chegar nesse momento. Obrigado pela companhia, Christian. É muito triste a gente chegar numa situação como essa, né? E aí tem teses aos montes, pode ser que tenha um golpe sendo preparado por Bolsonaro, porque só que na jogada política, todo mundo faz política, tá, gente? Bolsonaro está fazendo, as oposições estão fazendo, né? E entre eles a disputa ali, dentre a direita, né? Já tem gente dizendo que isso aí é o seguinte: o Mandetta sai agora, começa a morrer o povo, o Mandetta é requerido de volta e afasta o Bolsonaro e bota o Mourão. Não é uma tese muito absurda. E pela tranquilidade do Mandetta não me assustaria. Aliás, dessa gente eu não duvido nada. Uma gente que anda junto com a Damares, com o Weintraub, com o Bolsonaro. Eu não posso dizer que o Mandetta é grande coisa, mas o Mandetta sempre jogou contra o SUS, queria a privatização do SUS, era apoiador do Ronaldo Caiado, um dos mais reacionários da história do Brasil, né? Enfim, só que dentro dessa situação de ter ministro do porte do Weintraub, de ter os filhos do Bolsonaro, de ter o próprio Bolsonaro, alguém com o mínimo de lucidez, a gente acha, né, uma maravilha, mas a gente tem que ter uma noção um pouquinho maior de tudo que está acontecendo. O Christian escreveu: quem diria que agradeceríamos a alguém do DEM? É absurdo. Agora é brabo, né? A gente agradece alguém do DEM, o Congresso votou a renda mínima, votou hoje a questão de incluir os agricultores, mas os músicos foram incluídos hoje na questão do renda mínima, mas ontem, né, na calada da noite, aprovaram a carteira verde e amarela, diminuindo salário e renda para milhões de trabalhadores com o voto do DEM, do PSDB, do MDB. Né? Então nós temos que saber quem é quem nessa parada, no que eles estão conosco, no que eles não. Eles têm mantido uma postura mínima em relação ao combate ao coronavírus, mas eles têm uma postura na pauta econômica que já vinha diminuindo o salário, provocando desemprego, recessão antes disso. O Guedes está nessa lista de incompetentes. Eu tenho que ouvir de Bolsonaro que eles escolheram ministros por técnica. O Guedes é um cara ultraliberal e apoiado por toda a direita liberal, e não deu certo a política dele. Em um ano nosso PIB em normalidade cresceu 1%. A Damares é uma interdita, é indicada pela política. O Ângelo Lorenzoni é um cara que é velho na política. O Weintraub também, um desqualificado, que não sabe escrever, não sabe falar, fez uma crítica racista à China agora, semana, causando vários problemas ao país. Então é um pessoal que é da política, sim, só que é daquelas políticas. Tem outras políticas, outras posturas políticas no Brasil e no mundo. O Celso escreveu: Celso Garzela, viva a Macronorte do Rio Grande do Sul. Desse governo, não nos iludamos, é um pior que o outro. Todos mafiosos, comprometidos com o capital unicamente. É verdade. Bom, eles chegam ao ponto de qualquer política que estabeleça algo de social, eles chamam de comunista. Eles não têm mínima noção do que é o comunismo, mínima noção. E isso é uma novidade, inclusive, para o Brasil, gente. A própria ditadura militar
enquanto esteve naquele regime, foi um regime social de arbítrio. Eu estudei muito sobre isso. Tá? Eles, durante a ditadura militar, a gente criou o regime próprio de previdência social, por exemplo. A gente tinha o BNH, o Banco Nacional da Habitação. Meu pai e minha mãe compraram a primeira casa financiada pelo governo. Tá? Tinha os bancos estaduais, as caixas estaduais, inclusive, eram incentivadas. Existia uma políticas sociais, apesar do arbítrio, e as grandes obras também, que apesar que construíram a dívida externa, mas geravam emprego. Né? Esse antipobre que está agora não tem tradição política no Brasil. Mas ninguém está livre. Né? A Europa não está livre disso. É uma falsa essa ideia de que a Europa está livre disso. Nós temos governantes até hoje na Europa de extrema direita. É verdade que ninguém está tendo esse discurso agora. Paulo Henrique lembra os nazistas. E realmente, essa gente que está no governo hoje lembra os nazistas e vários outras posturas mundo afora. Né? Nos Estados Unidos tivemos também. Nós éramos os únicos que tinha carreata aí pró-coronavírus. Tivemos nos Estados Unidos, sendo que está morrendo 2.000 pessoas por dia em Nova York. Então aí nós temos uma crise de representação. Né? As pessoas passam a morre 2.000 pessoas, as pessoas acham que as pessoas estão inventando que morreu 2.000 pessoas. É algo absurdo. A Simone Saldanha. Mesmo com casos confirmados em Tiúgo, o que se ouve isso não existe, é armação para derrubar Bolsonaro. As pessoas estão fora. Infelizmente, elas vão começar a ver quando não tiver mais volta. A pessoa de Tiúco, pelo que eu saiba, está internada, está numa situação bem crítica, é uma pessoa conhecida, né, na sociedade, ou seja, que se relacionar. Aliás, nos pequenos municípios, nas pequenas comunidades, todo mundo se relaciona, gente. Né? Então é difícil, demora um monte de dias, nem vou dizer os dias, porque eu me perco nisso agora aqui, não sei exatamente, mas uns quantos dias para sair o teste. Então é óbvio que as pessoas não sendo testadas, às vezes pode demorar até 14 dias para ter sintomas, ou pode ser assintomático ainda. Em média 10 dias. Tu veja Ibirapuitã, se nós pegar pela pesquisa da Universidade Federal, 2 casos de Ibirapuitã hoje, então são 22. Então são 22 pessoas. Mormaço pensa. Tem um caso. Mormaço confirmou o caso? Renato Luiz escreveu, Mormaço tem caso confirmado. Até não sabia, mas olha aí, ó. Então tá rodeando, né? Tá em todo lado, gente. E aí as pessoas pensam que passou. E há uma sensação, porque agora os prefeitos todos flexibilizaram, vai voltar o comércio, e nem acho que se fosse uns anos atrás que eu era mais sonhador, eu acreditaria, não, abre o comércio, todo mundo é mascarazinha, blá blá blá. Só que é o símbolo, gente. Infelizmente, tu abre o comércio, as pessoas pensam que passou o perigo, voltam a se abraçar, a se beijar, vão ir para a cidade, vão se ver, e aí tá feita a folia. Já não chega o que foi a Páscoa, que muita gente foi visitar, embora que muita gente também não foi. A gente tem que fazer essa ressalva. Né? Mas infelizmente muita gente se fez Páscoa normal. Nós vamos ter o resultado disso daqui 15 ou 20 dias. É triste. Eu tô aqui do lado da minha mãe, a 80 metros delas, e não vou lá confraternizar com ela. Vou lá, dou umas gritadas lá na frente, ela grita lá de fora. E é assim. Eu vou repetir, que eu falo todas as lives. Minhas filhas também. Fechou um mês agora, sem elas ficarem aqui comigo. Porque eu as amo. Só por isso. Né? Porque tem que ser assim. Você tem que proteger as pessoas, é não vê-las, é não conviver com elas agora. A gente está um mês e pouco também sem ir na casa dos pais dela. Mas ou a gente faz isso de forma séria, ou nós vamos colher. E aí uma parte da população não fazendo pode ainda contaminar ainda aqueles que estão fazendo o isolamento dentro das suas possibilidades. Então a situação é muito triste no Brasil. Não fui no velório. Teve velório do seu Joãozinho, não pôde ir. É isso. Eu me esqueci do Celso ali, né? O Celso tinha comentado sobre a questão do capital, né? É isso. Agora tem algumas contradições nisso também, né? Porque a elite gaúcha, por exemplo, não se ligou disso. A elite solidariense, que eu pensei que ia estar distribuindo cesta básica, nem que fosse para se exibir, mas não fez. Vou pedir de novo, Catânia vai ter que gastar 100 mil, 200 mil em cesta básica. Vou falar de novo, de preferência, compre dos agricultores familiares. Faça isso urgente, as pessoas estão morrendo de fome, tá? Já estão, não é vão. Tá? Os R$600 chegou para uma parcelinha agora, vai chegar até o dia 27. De hoje até o dia 27 são mais 2 semanas, cara. E aí as pessoas são 11 dias.
Né? O Myron escreveu: pede para que quem não precisa não se cadastrar. Isso está gerando demora em pagar quem precisa. Não sei se é isso, mas enfim, claro que quem não precisa não deve se cadastrar, né, gente? E quem pode dar o que dá, tem que dar. É hora da solidariedade, gente. Não tem outro jeito. Os ricos de São Paulo perceberam isso. Os ricos do Rio Grande do Sul não perceberam, de Soledade não perceberam, e da região aqui também, pelo que eu entendi, também não perceberam. Mas São Paulo arrecadou 360 milhões em doações, inclusive de famílias, de doações físicas e etc. Ah, mas a elite de São Paulo é muito rica. É verdade, é muito rica, mas a elite gaúcha também tem seus dinheirinhos, né? Vocês estão dando, porque estão vendo. Né? Então talvez abra caminho no futuro para alguma social-democracia no Brasil de novo, né? Social-democrata no Brasil é o PT, tá, gente? É o PSDB que se diz social-democrata, mas é alguém da esquerda, né? Porque nós não temos uma esquerda revolucionária no Brasil, tá? Nós temos uma esquerda que é do Estado Democrático de Direito e até ali ainda. A Nadiane Bertolini. Nádia, essa entende, da vigilância sanitária. Como eu sempre coloquei, é triste, mas vai precisar morrer parente, vizinho e ou amigos para o Covid ser um assunto sério e deixar de ser piada. É verdade, a gente está vendo isso, a gente está tentando alertar, acho que é uma obrigação de cada um de nós alertar, né? Alertar as autoridades, alertar a população, tá? Mas é triste a gente ter essa realidade. Essa do Eduardo Leite ontem foi para esculhambar com a vida, gente. Ele tendo os dados na mão, ele joga os prefeitos no fogo. Como é que os prefeitos vão segurar essa bomba sozinho? A Bianca Spinelli escreveu: agora à noite o governador já voltou atrás na questão do comércio da Serra. Abre tudo a partir de amanhã. Abriu... Não, daí pior ainda. Então a decisão técnica científica de ontem não era tão técnica nem tão científica. Porque se ele pode mudar politicamente de um dia para o outro... Aliás, ele não respeitou o comitê técnico-científico que ele mesmo criou. Né? Então a situação é absurda. Os prefeitos vão ter que tomar decisões, espero que tomem as mais restritivas possíveis, vão ter que enfrentar as elites locais e vão ter que comprar cesta básica para o povo. E vão ter que cobrar do governo do estado, que por sua vez que vai ter que cobrar do governo federal. Só que é triste a situação de tu não ter um presidente preocupado verdadeiramente com isso. Né? Botou esse ministro aí para assinar os atestados de óbito, gente. Essa é a verdade. Isso é triste, mas é isso. Um ministério funcionando todos os dias adequadamente. Olha quantos dias inteiros. Teve um dia que ele ameaçou demitir o Mandetta, que foi um dia inteiro que ninguém trabalhou. O Mandetta mesmo disse no final da tarde. Né? Quando tinha que estar... O governo do Maranhão fez uma jogada para buscar material na China, que foi lá da Etiópia para o Brasil. Então tem que estar pensando isso, articulando para chegar máscara, EPIs, para nós perder gente na saúde, gente, nós perder cada trabalhador da saúde que a gente perde, quantas vidas a gente está falando. Pessoal, dá um likezinho, dá um compartilhar aí, depois se inscreve no canal do YouTube. Tá? O Paulo Henrique Pinheiro. Osmar Terra declara apoio a novo ministro e pede fim da quarentena inútil. É inútil para ele. Na verdade, a gente já tem dados que demonstram que a quarentena funciona. Inclusive no Rio Grande do Sul, que tem essa né? O alto índice de conservadorismo, aí, pior do que conservadorismo, que é o de bolsonarismo. Né? Aqui, mesmo assim, os dados apontam que 50% da população fez quarentena. Não é pouco, gente. Nós tínhamos que chegar a 70%, que é o objetivo. Mas não é tão pouco. Já dá resultado. Agora não vai. Com esse afrouxamento aí, e a Bianca traz essa notícia mais triste ainda, se abrir na serra, aí, pelo amor de Deus, né, gente? E não precisa da gente ir longe. Veja os casos de Ibirapuitã, tio Hugo, Espumoso, o cara foi avisado, como diz o prefeito. E aí foi passear na região. Então, se as pessoas nós precisamos... há uns anos atrás eu acreditaria na conscientização. Hoje eu acredito o seguinte: tem que ter medida, tomar decisão e mostrar para a população que é sério o negócio. Senão, não tem solução. Nós vamos morrer, vamos enterrar gente. Ou vamos enterrar gente, ou vamos ser nós mesmos, né? E vamos entrar numa coisa muito mais triste do que nós estamos hoje. Agora, eu reconheço que está difícil, voltando ao início da live. Tá? Como é que eu vou dizer para a pessoa fique em casa? Se não chegam os R$600, não chegam a cesta básica,
Né? 95% dos comerciantes das nossas cidades são a diferença entre ele e o peão é muito pequena. Esses 5% que são ricos, inclusive nas cidades pequenas, estão, ó, nem aí. Né? Então, ó, a situação é absurda. Rafael Franciele Rosa. O governo tá Franciele e o João Rafael. Azar. O governo tá dando auxílio pro pessoal ficar em casa. E o Bolsonaro quer que o pessoal volte a trabalhar. Ele tá perdendo a noção que mata todo mundo. É isso, estamos... Ele dá auxílio e manda o pessoal ir trabalhar. É que ele não queria dar auxílio. Esse auxílio veio por conta do Congresso, né? É pouco, ainda tinha que ter mais. Tinha que o Estado estar complementando. É possível... Lembra que o Tarso Genro, na seca, complementou o Bolsa Família? Em 40 ou 50 reais na época. Não me lembro exatamente, mas acho que era 50 reais. A mais o cheque seca, por conta de uma seca. Agora nós estamos com a seca e com o coronavírus. E o Leite nada, nem estruturar os hospitais. Ele tem a cara de pau de dizer que está preparando 900 leitos de UTI para o coronavírus. Nós somos 11 milhões de habitantes. 11 milhões. 9 milhões dependem do SUS, tem 2 milhões com plano de saúde, 600 leitos de UTI para esses 2 milhões e 1 milhão de leitos para 9 milhões é o que tem para tudo. Desse tu tem que apartar alguns pro coronavírus, que nas contas deles vai ser 900. Quem achar que tá bom, não sabe fazer conta, gente. E aí é claro que a letalidade vai ser... Quanto o sistema mais fragilizado estiver, maior vai ser a letalidade. Porque, voltando à fala do Dr. Calil lá, uma coisa é tu ser atendido no Albert Einstein. Outra coisa é nos hospitais com menor... E não estou falando mal dos nossos hospitais, gente. Não é isso. É que tu vai ter superlotação, toda a dificuldade de material e etc. A dificuldade tá colocada. É isso. Não vamos inventar. Por que o mundo inteiro diz que a saída é isolamento? Se o sistema de saúde melhor do mundo, que é o da Alemanha, não comporta, o nosso vai comportar. Apesar do SUS ser um grande, e é o melhor para países com mais de 100 milhões de habitantes, a Alemanha não tem 100 milhões de habitantes, tá? Tem uma teia, chega, só que não há o que chegue numa pandemia como essa. Eduardo Albuquerque. Esse conhece. Eu devo ao Eduardo Albuquerque ter um pouco de ter entrado na política, né? Ele que me convidou para entrar no movimento estudantil. Obrigado. Professor Eduardo. Boa noite, companheiro. Tu não acha que o ministro vai servir de boneco, mas disfarçado de especialista? Só para liberar tudo por completo? Sim, acho isso. Como professor, quero a tua opinião sobre o retorno às aulas. Acho um horror se isso acontecer. Acho um horror porque vai disseminar. Eu fui buscar a minha filha na aula no último dia que teve aula. Só do momento de eu pegar ela até eu sair da escola, ela abraçou 20 crianças. Aninha pra cá, Aninha pra lá, dá tchau, Aninha. Isso que eu tinha dito antes dela ir. Ana, não toma água no mesmo copo, não dá pra abraçar, tu gosta, tá, são teus amigos, mas não dá. 20 ela abraçou. Tá? E essa história que não faz mal pra criança é mentira, e outras crianças convivem com nós, com os adultos, com os avós, com os pais, às vezes são mais velhos e etc. Então, um horror, né, Eduardo? Um horror, a situação é bem difícil. Obrigado aí pela participação, Eduardo. É um dos quadros, uma das pessoas que me referenciam na vida, uma pessoa que conhece muito estudioso, né? Obrigado pela participação, professor. Nadiane Bertolini. As pessoas podem ver como a situação é grave, onde hospitais ainda não estão lotados e já existem vários hospitais de campanha e todos os profissionais da área da saúde foram convocados para que, caso seja preciso, todos nós seremos chamados. O caso é gravíssimo. Pois é isso, mas daí dá sinais contraditórios para a população, né, Nadia? Aí faz a convocação, diz que tem que fazer o hospital de campanha, mas a coisa não anda como deveria andar. O Eduardo Leite dá essa notícia aí que para mim foi assustadora ontem. Ele mesmo fez a pesquisa que tá ruim, mas anuncia só 900 leitos no projeto total, no plano de contingência dele. Então, é muito pouco. E aí faz isso, mas daí libera. Gente, é símbolo. Nós estamos lidando com pessoas. Se tu sinaliza para um lado e vai para o outro, não tem como as pessoas... Ainda mais nesse momento, que as pessoas não ouvem o Papa, os católicos não ouvem o Papa,
não ouve o padre. Os pastor bons tem poucos que os sigam. Os vereadores nem se fazem conta de que alguém os siga pela parte boa, né? Os prefeitos são pouco ouvidos, né? Ou se falta pastor para esse rebanho, né? Agora, só quem é ouvido é aqueles 30% de maluco que segue o Bolsonaro, que eles ouvem. Aqui saem pra rua e saem limpando o ranho e passando os outros, né? Agora, as outras pessoas parece que perderam, nós mesmos parece que perdemos as referências, né, tia? Quem que nós devemos estar escutando neste momento? Aquelas pessoas que estão dando uma opinião qualificada sobre isso, os infectologistas, os especialistas, as universidades que estudam sobre isso, aquelas lideranças sensatas, compromissadas com o povo, mas nós deveríamos estar muito mais adiantados. Chegou um momento que é esse momento que é crítico. Que como é que a gente vai dizer para a pessoa que está passando fome não saia de casa? Ela não vai morrer dentro de casa de fome, gente. Ela vai arriscar alguma coisa. E arriscar alguma coisa é pegar, transmitir o vírus e etc e tal. E é isso que parte da elite de São Paulo já viu. Por isso que doou 360 milhões. Porque não é porque são bonzinhos. É porque não são burros. Tá? Então fica um recado para quem acha que vai viver sozinho no mundo. Vai chegar também. Vai voltar para onde veio. Os ricos. E cada um tem a elite que merece também, né? O que pode ter, ou que existe aí nos nossos municípios. Jair Trautmann. Boa noite. O furo é este caso de que o eleitor não saber quem é quem e as fake news correrem frouxas. É verdade. E o eleitor tem que saber, inclusive a nível local, né? Inclusive a nível local, tem que saber quais as lideranças que estão se posicionando e no que estão se posicionando. Aí qual é o nível de compromisso? Tem gente escondida, tem pré-candidato a prefeito que faz disso que não fala nada, né? Aí é fácil. Como diz o Mandetta, parasafreando. É engenheiro de obra pronta. Depois vamos dizer, tinha que ter feito assim, tinha que ter feito assado. Né? Eu tô aqui, eu me exponho e defendo. Eu defendo o isolamento social. Agora, toda a desconstrução feita pelo Bolsonaro e Eduardo Leite para nós segurar, gente, sem poder... Pelo amor de Deus, é só nós tentando fazer isso aqui que eu estou fazendo, com cada um de vocês que está ouvindo e outros tantos abençoados que entenderam o problema disso, se pelo menos a gente se cuidar. Porque senão, do governo Bolsonaro não vai vir nada de bom, infelizmente. Tanto que o que veio, que é o renda mínima, né? Que é só o que veio, porque a outra PEC ali de redução do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, ela é muito acanhada, ela é para quebrar as empresas, e os empresários ficam brigando com o prefeito de novo, em vez de brigar com o Bolsonaro. Né, gente? Os prefeitos vão ter que tomar decisão, não estou aqui passando a mão em prefeito. Agora, é difícil a situação para o prefeito também, eu tenho que reconhecer isso. Né? É difícil você ficar lutando contra o governador do estado, que é onde deveria ter um afago. Fica o presidente te xingando. Hoje ele disse, não, os governadores que exageraram. Mas o que é exagerar? O que é exagerar? É fazer o que o mundo inteiro está dizendo, que é promover o isolamento social? Agora é óbvio que para promover o isolamento social tem que dar as condições. Para todos que a gente quer que fiquem em casa. As pessoas não podem morrer de fome, é óbvio. E essa falsa ideia de dicotomia entre uma coisa e outra é uma baita de uma mentira. Porque as pessoas morrerem também vai abalar nossa economia. Não é verdade aquilo que aquele louco do Banco Central, que outro interdito disse, né, que morrer as pessoas não é problema, que a vida segue na economia, é o que é importante. Não é verdade. Nós vamos ter que ficar mais tempo parado, porque muita gente vai morrer. O que a China fez e outros fizeram? Fechar para poder abrir mais cedo. E ainda assim está tendo problema. Por quê? Porque não para. Porque esse vírus infeliz ainda volta depois. Então, a carreira é longa e nós precisamos de apoio dos governos. Aí nós temos um louco na presidência, um genocida na presidência da República Federativa do Brasil. Jorge Brizola. Ô, companheiro Jorge, lá da Salve a Palmeira. Qual o perfil de personalidade do presidente Bolsonaro? Vou arriscar. Militante fascista ou psicopata? É uma mescla. Olha, é fascista, né? Eu acho que não tem muita... Infelizmente é fascista, eu acho que boa parte dos que os apoiam, desses 30%, é fascista ou é ignorante. Infelizmente, eu acho que chegamos num limite em relação a isso aí. O Henry Bugalho, que é um cara bem mais ao centro do que eu, né? Ele diz que é isso, que não dá para te tolerar.
Imagina, eu tenho um amigo que tá na Europa, ele disse, eu tô envergonhado aqui de dizer que sou brasileiro. Porque tu tá num lugar, tu tá num outro país, né? Tu quer ser gravado, tua terra, né? Eu saio de Soledade e fico provocando para me pergunta de onde é que eu sou para eu dizer que sou de Soledade, né? Agora tu imagina se eu vou para um outro país, daí eu quero me gavar que sou do Brasil, e daí tá lá a notícia, o presidente diz, umas coisas absurdas. O pobre do rapaz tá passando vergonha lá na Europa. Com tudo que tinha para ter aprendido com a Itália, com a Alemanha, com a Espanha, né? Que eles ainda tinham desculpa, né? A gente tá conhecendo o vírus, agora a gente já sabe todo o estrago que faz, ainda tem um monte de coisa para aprender sobre esse vírus. Leão Gonçalves. Grande Leão. Os defensores do Bolsonaro mentem descaradamente e confundem as pessoas menos esclarecidas e criam o caos total. Exato. É muito difícil lutar contra isso, gente, mas a verdade vai prevalecer. É muito triste, vai ter que pessoas morrer para a notícia verdadeira ter crédito e para as lideranças realmente compromissadas ter crédito. Só que é triste ter que muita gente morrer. E pior, ainda pode dar uns golpes tipo esse que eu vislumbrei aí. Bota esse ministro para enterrar os mortos, ou fazer contratos com as questões particulares, porque ele veio da saúde privada, de onde rola um dinheirão, né? Talvez seja isso que ele esteja pensando, mas quem botou esteja pensando em outra coisa, ele enterra os mortos, depois volta o mandeta e ainda dá um golpe no Bozo. Né? Porque ali não tem santo, gente. Eles andam tudo de bota porque sabe que são tudo cobra. E golpe é com eles. Né? Eles estão escolados em dar golpe. Curta aí, meu companheiro. Curte, compartilha, leva adiante. Vamos prosear. O Valnei Jost. O secretário da Saúde, Fontoura Xavier. Teste pode levar até 10 dias para o resultado. E enquanto isso, só podemos torcer para que seja negativo. Exato, são 10 dias para o teste. Pode se ter se manifestado no 14º dia. É isso, né, Valnei? Me ajuda se estiver errado. No 14º. Mais 10 são 24 dias. Tá ligado? O tamanho do problema, o tamanho da angústia. Eu já tive amigas minhas que estiveram esperando o teste. Tá? E aí esses 10 dias são altamente angustiantes, a pessoa não pode sair de casa, não pode fazer que nem fizeram aí na região. Tá? O Rafael Franciele Rosa. Grande Franciele. E o João Rafael. Isso mesmo. O Leão Gonçalves, um abraço, tá, Leão? Isso mesmo, se liberar o comércio, estamos perdidos. Já tem casos confirmados nas cidades vizinhas. O povo tem que ter consciência e ficar em casa. Exato, tá? É isso. Agora, a coisa, os prefeitos todos da região flexibilizaram. Acho que quase do estado todo. Vai ser um horror, gente. Eu peço para que pelo menos a gente não esmoreça e continue se cuidando, usando máscara, não saindo, ou saindo o mínimo possível. Só um da família fazendo compra, os outros não precisa ir no mercado toda hora, não precisa ir com a família, não precisa visitar o pai. Minha mãe está de aniversário amanhã, parabéns, mãe, te amo, mas não vou jantar contigo, não vou almoçar contigo, justamente por isso. O Gibrair Portela. O novo ministro já avisou que a preferência são os jovens, os velhos estão de escanteio. Pois ele disse isso, né, tia? Tem o Tu vídeo. veja, os protocolos da saúde não são esses, gente. Quem quer que tu atende primeiro? Tem até aquele falso dilema. Atende chega um traficante e um trabalhador. Quem que o hospital atende primeiro? O hospital atende pela gravidade. É pela gravidade. Isso que está na lei, é isso que está nas diretrizes do SUS. É isso que está lá no qualquer PA, tem as bolinhas verde, amarela, vermelha lá, que diz lá quem que a gente atende primeiro. É pela gravidade. Não é pela idade, ministro. Não é pela idade. Tá? É pela gravidade da doença. O problema é que tu vai chegar 50 e tu tem 5 lugares, aí tu vai preencher os 5 lugares. Os outros 45 estão igual, no mesmo estágio, daí a mesma gravidade é a mesma, e aí esses 45 não vão poder entrar, vão morrer em casa. No exemplo de 50, pode ser 70, pode ser 100, não sei quantos serão, mas não vai ser pouca coisa do jeito que está sendo conduzida a política pública no Brasil, sem nada de seriedade, nada. Tereza Nilva Gasparotto. Muita preocupação hoje, mais que nos outros dias. Sai o ministro trabalhador e eficiente e temos 2 casos confirmados em Ibirapitã. É isso. Quem achava que estava longe, gente, é porque está se iludindo, gente. Multiplica por 11 ou por 15
os casos. É a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Então, os dois de Ibirapitã pode ser 22. E é exponencial. Os 22 vira 44, os 44 vira 88, e assim vai. Entende? Então, tu não tem um caso isolado nos lugares. Mesmo Soledade, que felizmente não apareceu nenhum ainda, mas tomara que nunca apareça, né, gente? Ninguém aqui é profeta da morte, mas infelizmente uma hora ou outra vai aparecer os que os dados demonstram. Então tá se fechando, uma hora vai ser diagnosticado aqui, e aí pode ser 2 casos, pode ser 1 caso, pode ser 3, mas a evolução dele é muito alta, muito rápida. Daniel Moreira. Se o Bolsonaro primo. pudesse... Se o Bolsonaro pudesse pôr em prática plenamente suas vontades, mandaria o exército entrar nas residências e obrigaria o cidadão a sair à força para a rua. Talvez ele faça. Hoje ele fez um discurso assim que ele não ia mexer em direito fundamental, que não ia fazer. Acho que ele estava criticando algum toque de recolher, porque é tudo dirigido, né? Pro Dória, porque ele tem ciúme do Dória, pro Mandetta, porque ele tinha ciúme do Mandetta. É tudo no ciúme, né? E tem gente que apoia isso em pleno, sabe? Pelo amor de Deus, na política. Eu vou fazer uma analogia com o futebol. Eu faço política, tá? Não tô aqui. Né? E acho política um exercício da prática do bem comum. Né? Eu acho uma questão importante, séria, sem a qual a sociedade não existe. Mas eu na política eu jogo no banco, jogo de zagueiro, jogo de centroavante, jogo de volante, em qualquer posição. Né? Porque não é isso, é construir as coisas, é construir uma sociedade melhor. Se é a minha vez de sentar no banco e torcer pro companheiro ir lá e fazer o gol, beleza. Se é a minha vez de entrar e tentar fazer o gol, vamos assumindo as tarefas. Agora, tem uma ciumeira desse tipo que o Bolsonaro tem. Esse é doentio, esse é um cara, um psicopata. Não tem um psicólogo sério que não vai fazer uma análise da mente do Bolsonaro. Não vai ver que é um psicopata, que é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa fora do mundo. Do mundo normal. Entre aspas, o normal, tá? Todo mundo de perto e meio fora. O Christian Sangalli. No auge do soledadismo, as vidas na região não têm o mesmo apreço para alguns, infelizmente. Soledade é uma situação muito difícil. O Leão Gonçalves tem participado do comitê e tem acompanhado, tô vendo ele que está acompanhando a live. Obrigado, hein, Christian, pela sempre participação aí. Soledade, nós estamos calculando em 10 mil pessoas hoje em situação de vulnerabilidade social. Vou explicar de onde é que sai esse número. Nós temos 4 mil pessoas inscritas no CAD único, que são renda familiar menor do que 3 salários. Nós temos 1.800 recebendo bolsa. E nós temos essa quebradeira na cadeia produtiva da pedra, onde muitos ganharam um rio de dinheiro, os grandes aí, tá? Era um rio de dinheiro aí, com o dólar a R$5, até bem pouco tempo. Até fevereiro, tá? Mas hoje, os pequenos estão numa situação desesperadora, que precisam do apoio dos grandes para sobreviver e vão precisar, inclusive, do apoio do poder público. O Catânio vai ter que bolar uma estratégia de ajudar os pequenos empresários da pedra, de forma muito séria isso, gente. Entendeu? E as coisas vão acontecendo e fica só discutindo se abre ou não abre o comércio. Tem muitas políticas para serem desenvolvidas. Como citei na semana passada, dos pequenos, dos agricultores, comprar dos agricultores, utilizar o dinheiro da merenda para comprar comida e entregar para os responsáveis de cada criança, os pais ou os responsáveis. Então nós precisamos fazer isso. Porque senão não há condição. E essa carreira não termina semana que vem. Quem pensa que segunda-feira, ou terça, ou quarta, a vida volta ao normal, não entendeu nada ainda. Nós estamos falando de 2, 3 meses para frente ainda dessa coisa e depois não volta ao normal tão cedo. Porque aonde tentaram voltar ao normal, voltou o vírus. Tá? Então a situação é absurdamente difícil. E precisa solidariedade, precisa política pública. Precisa política pública. Atendimento do Estado nas suas 3 esferas. União, Estados e municípios. E nós temos um presidente que não colabora, um governador que não tem coragem e os prefeitos aí se virando como podem, e é evidente que deveriam estar fazendo mais, como as críticas que estou fazendo. Agora eu reconheço que essa do comércio agora,
com a retirada, fica difícil, né, cara? Fica difícil. Rodrigo Moraes. Esse vírus não vai acabar tão cedo. É um problema a longo prazo. As pessoas não entenderam que o caso é grave e é a longo prazo. Ou paramos com o apoio dos governos ou morreremos aos montes, empilhados uns em cima dos outros. É isso. Esse cara agora vai terminar de matar o povo. O presidente e governador não apoiam nem a seca gaúcha. Imagina o Covid. Meu Não Deus. tem uma política da seca do Eduardo Leite. O Rodrigo é agricultor, inclusive tem uma agroindústria familiar. Obrigado, Rodrigo, pela participação. É isso aí mesmo. Só que a gente não pode se conformar com isso, a gente tem que denunciar isso, né? Em outros momentos se teve políticas de enfrentamento à seca e aos outros problemas que tiveram. Não tinha uma pandemia desse porte, mas tivemos outros. E o que se faz? Se cobra dos governos. Agora não pode cobrar do Bolsonaro, e ele tem que ficar dizendo vai trabalhar e pronto, e morra, né? Ele não diz morro, mas é isso. O presidente do Banco Central dele disse, e morra. Né? É um absurdo. Lê ali o que o Jefão escreveu, que eu não consigo ler. Que tem que ser a gente pra gente ler, tá, pessoal? Porque o meu aqui só fica passando, eu faço direto do celular, tá? Pera aí que eu vou achar. Jefferson Nunes, obrigado pela participação. Penso em fechar o município. Somente caminhões com comida e remédio. No auge do pico, antes que o vírus venha pra cá, será tarde. Fale sobre isso, Alisson. Um abraço. Olha, não é descartado essa possibilidade. Eu no início até tinha minhas ressalvas, porque a gente tem uma formação no direito e o troço das liberdades individuais está meio, né, na nossa formação. Mas não seria algo absurdo se a gente fizesse isso dentro de uma política pública bem feita, né? A Arvorezinha parece estar mantendo isso, algo parecido com isso, né? Espumoso tentou, acho que alguma coisa nesse sentido também. No início, agora o prefeito Espumoso, uma hora ele faz um discurso, coisa mais linda, né? Mas chega na hora, ele também entrou na justiça para abrir o comércio. Então, né? Mas eu não descarto, Jefferson. Só que agora a situação dos prefeitos ficou horrível. Porque eles não têm apoio do governador, não têm do presidente. E ainda o governador criou todo um clima ontem para abrir. E aí, como é que eles vão ficar matando no peito? Eu acho que teria que matar no peito. Se eu fosse prefeito, eu mataria no peito. Agora, eles não são eu, né? Eles são eles, dentro da realidade deles, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que ir lá por terça ou quarto, que vai ampliar. Nós vamos estar com o dobro de mortes que estão hoje diagnosticados, fora os não notificados, tá? Compartilha aí, meu galo, tá? Curta e compartilha, tá? Fora os não notificados, e aí vai bater o terror de novo, lá por terça ou quarta que vem, e daí vão fechar de novo. Vai ficar nesse abre e fecha, que o ideal era nós fechar para poder voltar mais próximo da normalidade o mais rápido possível. Tá? Só que enquanto nesse período de hoje até lá, com essa mensagem dúbia, ou essa mensagem de que a coisa melhorou, de que tá bom, né, de que o vírus não existe mesmo, ou é uma invenção comunista, ou qualquer, não sei o que, essas loucuras que eles inventam, né? Vai morrer um monte de gente por conta dessas políticas, infelizmente. A Nadiane falou que outro ponto importante que já foram citados por médicos sérios, que os hospitais vão estar lotados pelo Covid e pessoas com outras vão morrer de outras coisas. Exatamente, não por negligência, mas porque não vai ter local, nem profissional para atender. Ela vai chegar com infarto, tá todo mundo internado, não tem espaço, ou não tem médico, ou não tem quem atenda, vai morrer. Por quê? Porque nós vamos ter desfalque nas equipes de saúde, gente. O pessoal vai se contaminar. Então, com pouco IPI, mesmo que tivesse com tudo, ainda era difícil, né? Então, tu imagina, né, Nádia? É isso, e as pessoas não entendem. Mas a letalidade do vírus é baixa, mas se a contaminação é alta, mesmo que seja um percentual baixo, se nosso sistema não consegue absorver tudo só do corona e tem outras enfermidades, tem todas as outras doenças, gente. Tem todas as outras doenças que sempre tiveram e que sempre foi difícil pra gente atacar, pra gente tratar, enfim. A Bianca Spinelli. Alguns grandes empresários do país estão ajudando. Magazine Luiza, Americanas. Magazine Luiza, aquela mulher é fantástica. Aqui o MST... Mas tem gente que gosta do velho da van, né? Aqui o MST deu cestas básicas. Bastante. E o velho da van deu o que até agora? Demissão. Deu demissão. E 11 mil contratos de trabalho suspensos. E os donos do Ouro de Soledade? Os donos do Ouro estamos esperando a contribuição. Por Deus que eu esperava.
Nós fizemos live naquela semana que foi criado o Comitê Solidário. Pensei, eles vão vir doar, porque não é possível que não vão doar. Porque é uma questão humanitária, é uma questão inclusive de visão estratégica para a sobrevivência deles harmonicamente em soledade, mas não, eles não doaram. Né? O Antônio Silva, ali o Antônio Silva e o Cláudio Ramos, e aí vamos encerrar, pessoal. Mas vamos o Antônio Silva mais e o Cláudio Ramos. O pessoal do comércio se acha que na nova conjuntura econômica vai precisar ter uma porta aberta para vender e ser empreendedor. Vai desaparecer em curto prazo. O principal foco dessa turma devia ser como se adequarem para as novas formas de comércio. Verdade. E demandas que surgirão no pós-crise, que está só no começo. Vai ser tipo quebra da bolsa em 1929. O Silvio atenta para uma coisa importante, vai mudar, gente, vai mudar o jeito de a gente se relacionar. Obrigado, Silvio, pela participação, é isso. E o comércio também vai ter que se adaptar. Aliás, está no decreto do Estado a teleentrega e está o leve embora, que eu não sei falar em inglês, tá? Ele botou em inglês, não sei porque essa moda Guedes aí que tem que estar botando em inglês as coisas, tá? Mas é o leva embora ou o teleentrega. Elas vão ter que se adaptar a isso, gente, porque não vai voltar tão cedo, tá? Obrigado, Silvio, pela companhia aí. O Cláudio Ramos. Ouvia hoje que em Guayaquil recolheram mais de 450 cadáveres em residências. Estamos correndo esse risco com o novo ministro alinhado com essa ideia do Bolsonaro de escolher quem tratar primeiro? Estamos, Cláudio, obrigado, boa noite, obrigado, Silvio, pela participação. Na verdade, inclusive, São Paulo já criou um comitê funerário, tá? Porque São Paulo já está vendo isso, esses dados que eu dei no início aí. Já está vendo isso, já está vendo que pode chegar a situação de Guayaquil, sim, de as pessoas ficarem expostas na rua ou dentro de casa. Dentro de casa já aconteceu na Itália. É isso, gente. Então, quem quer se iludir, se iluda, tá? As pessoas precisam, os prefeitos, os governadores, o presidente e a população tem que se conscientizar. E fazer política, cobrar de quem tem que cobrar, de quem tem que cobrar, tá? Tem mais pessoas ali, eu vi que a Simone Saldanha falou sobre os casos de Ibirapuitá, algo que eu não sabia. Um que trabalhava na Estara e outro na BRF Marau. Entenderam a dimensão disso? Quantos funcionários da região? Se estavam viajando juntos, tem todo esse problema, né? Ônibus, tudo junto, né? Tem mais isso. Obrigado, Simone, pela participação. Tá bem, pessoal? Uma boa noite, então. Vamos encerrando, Geise? Muito obrigado. Vamos continuar essa luta importante de combate ao coronavírus e a favor da vida. Muito obrigado pela companhia, tá? Dá um like aí, curte, compartilha e se inscreva no canal do YouTube. Um grande abraço.